Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco, estamos aqui para mais uma aula de álgebra do POT, nível 2. Vamos começar nessa aula 12, né, a segunda parte de funções. Então, vamos começar com o probleminha número 3 aqui, que pede para determinar todas as funções dos reais nos reais que satisfazem essa equação, f de x mais f de 2x mais y mais 5xy igual a f de 3x menos y mais 2x ao quadrado mais 1. Legal? Muito bem, então é uma função que pode assustar um pouco no começo, né? Você tem 3f's, uns termos feios aí, né? E você pode ficar um pouco perdido com relação ao que você vai ter que fazer para resolver a questão, tá? Então, a ideia que a gente vai usar aqui para resolver a questão é a seguinte. Eu quero o f de x, né? Eu quero saber quanto é que vale f de x para todo x real. Então, eu vou querer deixar esse cara aqui, tá? Só que eu tenho muita f, né? Eu tenho 3 f's no total. Então, o que eu vou raciocinar aqui? Eu vou pensar no seguinte. Eu vou querer tirar essas duas f's da jogada. Como é que eu tiro essas duas f's da jogada? Se elas pudessem se cancelar. Então, qual é a ideia aqui? A ideia vai ser pegar esse 2x mais y aqui e fazer ele ser igual a esse 3x menos y. Vamos ver o que dá isso aqui, ó. Então, eu vou tentar fazer 2x mais y igual a 3x menos y, né? Essa é uma ideia que é recorrente em equações funcionais, né? Você igualar coisas para simplificar a sua equação. Porque quando você iguala essas duas coisas, desaparecem essas duas f's, né? Então vai ficar algo bastante interessante. Então, se você observar aqui essa equação, ó, o que você vai ter? Você vai ter aqui dessa equação que 2y é igual a x. Então, se você tomar o y igual a x sobre 2, se você tomar o y igual a x sobre 2, você vai ter o desaparecimento desses dois termos. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Então, como é que você escreveria? Faça o y igual a x sobre 2, né? Como a equação dada vale para quaisquer x e y reais, eu tenho o direito de fazer isso. Então, fiz y igual a x sobre 2. Esse cara aqui vai ficar f de x. Esse aqui vai ficar alguma coisa que é igual a esse. Então, esses f's vão cortar. Então, não vou nem escrever esse camarada daqui. Então, pula o segundo termo aqui do lado esquerdo. E aí, vamos para o terceiro. Vai ficar 5. Aí, x vezes o y, só que o y é x sobre 2, vai ficar 5x ao quadrado sobre 2. Igual ao quê? Esse cara aqui não vai ter também, né? Porque cortou com esse. E vou ficar lá do lado direito, então, com 2x ao quadrado mais 1. Então, qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que f de x é igual a 1. Vou jogar esse cara para o outro lado. 2x ao quadrado menos 5x ao quadrado sobre 2. Isso dá menos x ao quadrado sobre 2. E eu obtenho que essa relação vale para todo x real. O que faltaria a gente fazer para terminar o problema? Faltaria você pegar essa função que você encontrou, né, que é a sua candidata à resposta, e testar na equação original para ver se de fato satisfaz a equação original, tá? E aí, vou escrever aqui que é fácil ver, mas vou botar entre aspas até o é fácil ver, porque tem que fazer a continha, tá? Se você fizer essa continha, você vai verificar que é a solução. É bom fazer essa conta na prova, tá? Para não correr risco de perder algum ponto, mas é fácil ver que essa f é solução. Então, a resposta do problema seria: quais são as funções que satisfazem isso? São as funções f, tais que f de x é igual a 1 menos x ao quadrado sobre 2 para todo x real. E era isso que a gente queria para terminar o problema. Vamos para mais uma questão
da aula 12 de funções 2, questão número 7, que pede para você encontrar as funções f dos reais para os reais, tais que f de x mais 2 vezes o f de 1 menos x é igual a x ao quadrado mais 2 para todo x real. Tá? Então é uma equação funcional que só tem uma variável. Tá legal? Então qual vai ser a ideia aqui? A ideia é que eu não vou jogar valores particulares do x, por exemplo, x igual a 0, coisas assim, porque senão eu vou estar obtendo relação entre, por exemplo, f de 0 e f de 1. E eu quero encontrar f de x para todo x real. Então qual vai ser a ideia aqui? A ideia aqui vai ser a seguinte: eu tenho essa equação e aí eu vou fazer uma troca aqui que é a seguinte: eu vou trocar esse x por 1 menos x. Porque quando eu faço isso, o que vai acontecer? Esse primeiro f de x, ele vai ficar f de 1 menos x. Mais 2 vezes f. Aí agora quanto é que dá? Ó, vamos fazer aqui no rascunho. Quanto é que dá 1 menos o quê? Se eu estou fazendo x virar 1 menos x, ó, então tem que estar fazendo 1 menos x. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá exatamente x, né? Então aqui ó, vai ficar o f de x igual, o x virou 1 menos x, então vai ficar 1 menos x aqui, ao quadrado, mais 2. Tá legal? Então o que vai acontecer agora? Ó, eu tenho, vou chamar isso aqui de equação 1 e vou chamar isso aqui de equação 2. Então eu tenho duas equações que é como se fosse um sisteminha que eu tenho que resolver, onde eu quero encontrar o quê? Onde eu quero encontrar o f de x. Então o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou eliminar esse termo, o f de 1 menos x. Então eu vou multiplicar a segunda por 2 e vou fazer esse resultado menos a primeira. Então a gente vai fazer 2 vezes a segunda equação menos a primeira equação. Então, esse 2f de 1 menos x eu vou matar aqui. Vai ficar o quê? 4f de x, porque eu estou dobrando aqui, menos f de x fica 3f de x. Igual ao quê? Igual a 2 vezes 1 menos x ao quadrado mais 4, porque eu estou dobrando esse cara, menos isso. Então, menos x ao quadrado menos 2. E agora é só fazer a continha para encontrar quem vai ser o f de x, né? Então, eu vou ficar com 3f de x igual ao quê? Igual a 2 menos 4x mais 2x ao quadrado, né? 2 vezes 1, menos 2x vezes 2, mais 2 vezes x ao quadrado, vai dar isso. Mais 4, menos x ao quadrado, menos 2. Dá para cancelar algumas coisas aqui, né? Esse 2 aqui, por exemplo, cancela com esse menos 2. E eu vou ficar com o quê, então? Eu vou ficar com o f de x é igual a, vamos ver, 2x2 menos x2 fica x ao quadrado. Menos 4x mais 4 sobre 3. Agora, nesse caso, acho que cabe a gente fazer uma observação. Eu precisaria pegar essa equação aqui, essa função, desculpa, que eu encontrei, substituir aqui na primeira e verificar que é verdade? Será que eu precisaria fazer isso? Na verdade, a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque a gente viu que as equações 1 e 2 juntas implicavam isso. Agora, se essa equação veio das equações 1 e 2,
ela também tem que satisfazer a equação 1, né? Então, não tem por que eu voltar e verificar. Ela com certeza vai satisfazer lá a equação número 1. Mas se você quiser checar por via das dúvidas e verificar se realmente é uma solução, não tem problema nenhum. Tá legal? Então, a resposta seria f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, tudo isso dividido por 3. Se você quiser, pode colocar também assim, x menos 2 ao quadrado, tudo isso dividido por 3. Legal? Vamos para mais uma questão da aula 12, questão número 12, que fala o seguinte: você tem uma função f de R em R, tá? Tal que f de x mais duas vezes o f de x mais 2011 sobre x menos 1 é igual a 4.033 menos x para todo x diferente de 1. Tá? E aí ele pergunta, agora não a f como um todo, mas ele pergunta o valor específico da f. Ele pergunta a f de 2013. Então ele quer saber quanto é que vale a f no ponto 2013. Então nesse problema, como a gente quer saber o valor de f num ponto específico, a gente vai fazer substituições numéricas mesmo. Tá? Então, vamos começar com uma substituição bastante razoável, que é fazer x igual a 2013 na nossa equação. Se você fizer x igual a 2013 na equação, vai ficar o quê? Fica f de 2013. Por que é razoável fazer essa substituição? Porque eu quero o f de 2013. Então, vou fazer o x igual a 2013 para aparecer aqui o f de 2013. Então, f de 2013 mais duas vezes f de quê? 2013 aqui, mais 2011 é 4.024. Dividido por 2012 vai ficar 2, né? Então fica 2f de 2 igual a 4.033 menos 2013, que é 2.020. Então eu tenho essa primeira relação envolvendo o f de 2013. E repara que apareceu agora um outro camarada aqui, que eu não quero ele, mas que ele está ali na minha relação, que é o f de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora esse camarada que apareceu, o x igual a 2, porque ele apareceu ali, eu vou tentar obter uma relação para ele, então. Então, fica o que aqui? Fica f de 2 mais... coloca x igual a 2 aqui, fica 2013 sobre 1. Olha que beleza, vai ficar 2f de 2013, não é isso? Igual a quanto lá? Se eu coloquei x igual a 2, 4.033 menos 2 é 4.031. Então, eu tenho mais uma outra relação entre o f de 2 e aí, por sorte, né? O que apareceu aqui agora foi o f de 2013. E agora eu consigo acabar o problema, por quê? Porque eu tenho um sisteminha aqui de duas equações e duas incógnitas, onde eu quero a incógnita que é o f de 2013. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar essa equação aqui de equação 1, vou chamar essa equação aqui de equação 2, e eu quero eliminar o f de 2. Então, eu vou multiplicar a segunda por 2, então fazer 2 vezes a segunda, menos a primeira. O que vai acontecer? O 2f de 2 morre. 4f de 2013 menos f de 2013 é o f de 2013. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 4.031 vezes 2. Não é isso? 4.031 vezes 2 menos 2020. Desculpa, aqui fica 3f de 2013, né? 4f de 2013 menos f de 2013, 3f de 2013. Bom, e aqui no lado direito eu vou ter o quê? 4.031 vezes 2 é 8.062, né? Então, esse camaradinho aqui é 8.062. E eu vou estar tirando 2020, então vai ficar 6.000 aqui e 42. Que é divisível por 3, então dá para deixar bonitinho. O f de 2013 vai ser o quê, portanto? 6.042 dividido por 3, isso aqui vai dar 2.014.
Então essa é a resposta do problema, né? Era o que a gente queria, isso acaba a questão.